Beleza? Vamos falar agora de ponto de equilíbrio? Caso você não saiba, eu vou explicar aqui. Ponto de equilíbrio é a informação que toda empresa, tá, precisa saber, pois ele é o mínimo que você precisa faturar para ficar no zero a zero. Paguei todas as minhas contas, não tive lucro nenhum, isso é o ponto de equilíbrio, tá? Então, informa ao empresário o faturamento mensal mínimo necessário para cobrir os custos fixos e variáveis, ou seja, a partir desse faturamento líquido, a empresa começa a ter lucro, ok? Mínimo que a empresa precisa faturar para não ter prejuízo, não sobrar nada de dinheiro, como eu falei assim, ali. Mínimo que a empresa precisa faturar para ficar no zero a zero, tá? Aqui é uma tabela onde isso aqui é a tabela ideal do fluxo de caixa, onde primeiro vem a receita, depois vem todos aqueles variáveis, percentuais, os custos variáveis, que interferem ali sim. Quanto mais a gente vende, mais esse custo aumenta. Por quê? Porque se eu vendo, tipo assim, custo com fornecedor, que é o CMV, se eu vendo, eu não tenho mercadoria, eu tenho que comprar, então isso aumenta de acordo com a venda. Se eu vendo mais, eu tenho que pagar mais imposto se for sobre o faturamento, comissão e tem essas taxas de cartão também, ok? Aí depois vem a margem de contribuição. O que, que é essa margem de contribuição? A margem de contribuição, ela é exatamente o que vai dizer quanto vai sobrar na minha empresa para que eu pague minhas despesas fixas, ok? Então, aí vem o aluguel, aí fixo, né? Aluguel, salários, prolabore, materiais, tudo que for fixo, ele vai se encontrar aqui, nesse caso tá 4 mil. Então, para que a gente calcule o ponto de equilíbrio, a gente tem que pegar o nosso fixo mais os nossos custos, ok? Aí vem ali as movimentações, o lucro, o empréstimo e movimentações não operacionais, ok? Então, esse é o cálculo do ponto de equilíbrio, onde a gente pega as despesas fixas, o percentual da margem de contribuição, e aqui deu 12 mil, ou seja, nesse cenário eu tenho 8.480 de despesas fixas, uma margem de 67,1, então, para esse cenário, tem que faturar 12.645 para ficar no zero a zero. Outros cenários, despesas, ponto de equilíbrio maior ou menor. Aqui também, a gente, deixa eu só compartilhar aqui agora, a gente tem a planilha de ponto de equilíbrio. Não vou ficar aqui explicando, porque eu já devo ter falado várias vezes dessa planilha, mas também vai ter uma aula aqui sobre a planilha. Então, aqui eu coloquei o 61, e aqui, 67, desculpa, vírgula 1, e aqui eu coloquei os 8.400, e deu mais ou menos isso, porque Excel também ele arredonda até todas as partes que a gente tiver, né? Deixa eu ver aqui. Aí deu isso aqui, os 12 mil, lá tinha dado 12.645 e aqui deu 12.637. Então, a planilha, a ferramenta funciona, o Excel ele dá uma arredondada, mas nada que a gente não possa arredondar para cima. E é isso, então a gente coloca aqui. Eu depois explico como mexer essa planilha. Nesse momento é só para entender como é que é o ponto de equilíbrio. Essa planilha é a mesma planilha que diz que a gente define se a empresa pode pagar o salário que você deseja. Então, assista ali a aula de Prolabore também, que você vai entender mais ainda sobre essa planilha, tá? Então, é isso aqui sobre ponto de equilíbrio. Saiba que ponto de equilíbrio é o mínimo que a sua empresa precisa faturar para ficar no zero a zero. Se você sabe o seu ponto de equilíbrio, você sabe o mínimo que precisa faturar, aí você corre atrás pelo menos disso, e daí, a partir daí, o que sobrar é lucro. Aí a gente faz ali no final do mês aquela reserva de emergência, tudo que engloba ali. Lembrando, a sua empresa precisa saber todos os números, todos os membros da empresa precisam saber todos os números, inclusive o ponto de equilíbrio.